toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por gentileza, pega meu óculos lá no carro, filho. Irmãos, eu quero trazer como... Deve estar aberto. Quero trazer como reflexão, pegar aqui um óculos emprestado, mas pode pegar o meu. Como reflexão, como mensagem de Deus e palavra do Senhor no seu coração, um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. E eu quero trazer como meditação para que você pense aí como entender o tempo do chamado de Deus. Como entender o tempo do chamado de Deus. E eu quero trazer como afirmação teológica para esta mensagem, para esse texto, a seguinte afirmação: você precisa conhecer o projeto de Deus para a sua vida. Para que você entenda o tempo do chamado de Deus, é necessário que você conheça o projeto de Deus para a sua vida. E aí vem a pergunta: você conhece o projeto de Deus para a sua vida? Você sabe o que Deus tem projetado e preparado para você? Para a sua vida, para a sua carreira, em todos os sentidos, seja ela eclesiástica, seja ela pessoal, profissional, enfim, todas as áreas da sua vida. Você já colocou isso nas mãos do Senhor e procurou compreender e entender o projeto de Deus? Procurou conhecer o que Deus quer para você? Você já buscou isso? Olha, às vezes nós, com o passar do tempo, o tempo vai passando e a gente acaba abandonando ou esquecendo os nossos projetos, os nossos alvos, os nossos objetivos, ou até as metas que traçamos para o nosso futuro. Elas simplesmente se perdem ou são deixadas de lado com o passar do tempo. Mas eu acredito que esse não era o caso de Moisés. Aqui o texto de Êxodo, capítulo 3, vai falar, aliás, todo o livro de Êxodo até Deuteronômio, ele vai tratar sobre a história de Moisés. Vai falar da maneira como Moisés conduziu a sua vida, o seu projeto, a incumbência que Deus deu para ele. Todos esses 4 livros aí, com exceção de Gênesis, mas o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio, eles vão falar sobre toda essa história aí envolvendo Moisés. Aliás, são esses 5 primeiros livros aqui, chamados de Pentateuco, são os livros de Moisés para o Senhor. Eu quero dar para você, nesse momento, um pano de fundo. E o interessante aqui nessa história é que o capítulo 1 e 2 de Êxodo, ele já é um pano de fundo para a história de Moisés. Então eu quero dar um plano de fundo assim bem amplo para que vocês entendam
onde Moisés se encaixa. E aí nós começaremos a partir do capítulo 3. Se você pegar a história, vocês vão ver aí que o povo de Deus sendo massacrado ali no meio do Egito, lá no povo do Egito. Por quê? Tinha um rei novo lá no Egito que não teve interesse em saber por que o povo de Israel estava lá, o que tinha acontecido, não tinha nenhuma consideração ou apreço pelo que José foi ou representou para o povo do Egito, porque se ele tivesse feito dívida de gratidão com o povo de Israel, ou pelo menos com José, porque foi graças a José que o Egito prosperou, que o Egito atingiu o seu objetivo e se tornou um país muito rico naquela época, porque José estava lá, começou a ter uma grande fome no mundo. O mundo passou aí, vamos dizer assim, por uma pandemia de fome, né? Se é que existe isso. Mas o fato é que, previamente, um pouquinho antes dessa fome assolar toda a terra, Deus revela isso para Faraó e, ao mesmo tempo, revela isso para José. E Faraó então tem lá um sonho e José interpreta o sonho de Faraó e ele explica que esse sonho é Deus falando que vai vir uma grande fome sobre a terra e que toda a terra vai passar grande aperto, mas que Faraó tinha a faca e o queijo na mão ali, que ele podia então se preparar, porque ele já tinha um aviso com antecedência. Então Faraó, então o que ele faz? Ele se prepara, graças as dicas de José, ele se prepara e ele usa cuidar de todo esse preparo. E aí José constrói armazéns, constrói bastante celeiro, ele estoca alimentos, ele faz vendas de alimento e o país cresce, o país prospera e muita gente de várias partes do mundo vem comprar ali, porque ali tem alimento, ali no Egito. E por conta disso, os irmãos de Moisés vão morar lá. E a partir desse momento aí, os irmãos de Moisés e de José vão morar lá, eles se casam lá, eles têm os seus filhos ali, eles começam a crescer e se tornam um povo muito grande. Com o passar do tempo, José morre, aquele rei lá morre, os patriarcas também morrem, e aí vem um rei que não conhece a história, um rei que não sabe o que aconteceu, o porquê, e aquele rei vê que tem um povo ali, uma outra nação vivendo dentro, como se fossem duas nações vivendo juntas. Então fala, peraí, esse povo está aqui, eles estão morando aqui na nossa terra, então a partir de agora esse povo vai se tornar os nossos empregados. A princípio são tratados como empregados, mas com o passar do tempo a coisa vai endurecendo e de empregado eles se tornam uma espécie de escravos, né? Se manter no lugar e ganhar o pão de cada dia. E aí então o povo começa a clamar a Deus um alívio, uma libertação daquele sofrimento que eles estavam passando ali no Egito. O povo começa a pedir para Deus. O povo lembra que há um Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí Deus então começa a ouvir a oração desse povo. E quando você chega no capítulo 2, você vê Deus agindo de uma maneira bem minuciosa. No capítulo 2 de Êxodo, você vai ver o nascimento de Moisés. É o preparo de Deus para a chegada da bênção. E aí você vê que Moisés, ele nasce num momento crítico ali na vida do povo de Israel, porque todos os meninos que nasciam naquela época de Moisés estavam sendo mortos. E aí Moisés é nesse contexto que Moisés nasce. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus ele transforma
toda aquela situação desfavorável para Moisés e a sua família numa grande bênção, porque além de preservar a vida de Moisés ainda ganha de presente não vou dizer se um grande ou pequeno salário, mas um bom salário para sua mãe cuidar dele. Olha só, além de Deus preservar a vida, Deus ainda promove o recurso para que Moisés tenha um crescimento, uma vida saudável. E aí, quando Moisés ali na fase da adolescência, a princesa, a filha de Faraó, vai lá e busca Moisés lá para o palácio, porque a partir desse momento, então, Moisés ele vai ser treinado e doutrinado nas leis egípcias, e ele vai possuir conhecimentos egípcios. E Moisés ele é treinado em tudo ali no Egito. Ele é treinado na arte da ciência, da política, era importante também que o rei conhecesse sobre agronomia, sobre saúde. Então todas essas áreas Moisés é treinado, inclusive em defesa pessoal, em lutas corporais. Tudo isso você vai ver que lá na frente Moisés usa isso também para se defender e para proteger aquelas moças lá, que uma delas acaba se tornando a sua. E Moisés então ele era destro ele tinha várias habilidades. E aí você pensa assim, poxa vida, por que tudo isso? Você vai perceber depois, quando você continua lendo o livro de Moisés, você vai perceber que tudo isso foi necessário que Deus colocasse para Moisés. É o preparo da bênção de Deus. Mas aí vem uma pergunta: como entender o tempo da ação de Deus se o sofrimento é atual? Como isso? Como assim? Como que eu vou entender o tempo da ação de Deus se o sofrimento é agora? Se eu preciso agora? Como entender se não tardará de Deus? Já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para analisar já fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta aqui para o texto. E a ler isso aqui, eu comecei a perguntar isso, mas, poxa vida, quando o povo ora para Deus pedindo a libertação, Moisés estava nascendo, ou talvez nem nascido, ou talvez ainda. E quando você chega aqui no capítulo 3, que é quando Deus faz o chamado para Moisés, ou seja, do nascimento de Moisés até o chamado de Moisés, passaram-se 40 anos. Mas, quando você olha aqui, você vê que Deus precisou preparar Moisés antes. Você vai perceber que todo esse tempo foi porque antes, mas você está com um problema agora e você precisa de uma solução agora. Como que você faz então para entender esse tempo da ação de Deus? É difícil, não é? É muito complicado isso, você entender esse tempo de Deus. O fato é que nós, como pessoas também imediatistas, e nós queremos uma resposta de Deus para agora. Então, Senhor, eu quero isso, eu quero uma cura, eu quero essa bênção, mas eu quero agora, eu preciso disso agora. E aí nós temos que entender que Deus não trabalha dentro dessa nossa pressa. Deus não trabalha dentro da nossa pressa. E aí, o que acontece? Às vezes vai acontecer coisas que você gostaria, que você esperava que não acontecesse, e acontece porque você vai falar: poxa vida, Deus, eu pedi e o Senhor não fez, e agora aconteceu isso, aconteceu dessa ou daquela forma. Irmãos, por incrível que pareça, acredite ou não, você goste ou não, Deus sabe o que é melhor.
Deus sabe o que Ele faz. Deus em tudo Ele faz correto. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, mas Ele sabe fazer o melhor. Ele sabe. A questão é que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber a bênção do Senhor, porque são agradecidos. Se você olhar o povo de Israel, são agradecidos, porque quando Moisés ele vê um hebreu sendo espancado por um egípcio, ele vai lá e fere o egípcio. Mas em outra ocasião, talvez aquela mesma pessoa que estava sendo espancada, ele agora estava envolvido em numa briga entre dois. E Moisés vai lá para apartar e ele joga na cara: você feriu o egípcio lá, agora você vai querer me matar também. Então, ou seja, é um povo que não tinha um coração agradecido. Precisava passar, irmãos, muitas vezes nós precisamos passar por situações que nós não queremos e nem desejamos, mas que é algo necessário. Às vezes nós não entendemos porque alguém vai para um hospital e passa tanto tempo naquele hospital para ser curado, ou outros nem chegam a ser curados, e outros mal chegam no hospital e já saem totalmente restaurados, outros que nem chegam aí porque curados de imediato. Então são coisas que às vezes nós não entendemos, nós não aceitamos, mas são os propósitos de Deus, são as coisas que Deus faz, e nós precisamos compreender e conhecer o que Deus tem projetado para cada um de nós, individualmente, particularmente, porque Deus nos trata de maneira individual. Aí eu começo a olhar aqui, que quando eu chego aqui no capítulo 3, uma das lições que eu tiro dessa história é que, primeiro, precisa entender o que está acontecendo em sua volta. Você já parou para observar o que está acontecendo em sua volta? Você precisa entender todo o contexto, tudo aquilo que está acontecendo. Olha só, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a um lugar do cananeu, a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha só, Moisés, ele pega aquele rebanho de
de Jetro, o seu sogro. E aqui você vai ver que uma pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma mudança radical na sua vida. Porque um menino que foi criado pela mãe, com todos os cuidados, requintes e privilégios que outros meninos da idade dele, no lugar onde ele estava, não tinham. Porque a princesa, a filha de Faraó, bancava ele. A princesa adotou ele como filho. Quando adolescente, ele é levado para o palácio e lá ele se torna um príncipe. Mesmo que não fosse um príncipe de sangue ou de dinastia, mas ele estava lá como um príncipe. E de príncipe ele começa a ter uma queda na vida dele, porque ele sofre uma perseguição ali no palácio, né? Disputa de poder, pode-se dizer assim, e ele então precisa fugir. De príncipe ele passa para fugitivo, passa então a pastor de ovelhas. Então você vai ter um rapaz que tomava banho em uma jacuzzi, que usava sais nos seus banhos, certamente tinha pessoas para ir lá esfregar suas costas, massagear as suas costas. Um jovem que usava roupas finas, elegantes, caras, de extremo luxo, esbanjava luxo, pulseiras, anéis de ouro, e agora usa roupa rasgada, roupas feias, horríveis, rasgadas, e cheira ou fede a ovelhas. Então você tem aí uma mudança muito radical na vida desse rapaz. É que Moisés, ele começa a pegar aquele rebanho e ele sai procurando uma pastagem melhor, porque a região onde eles vivem ali não é uma região que tem assim uma abundância de pastagem. Então ele provavelmente estudou e ele descobriu que ele iria encontrar uma passagem melhor ali na beira ali do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Ele vai para aquela região. Está mais ou menos 2 dias de distância da sua casa. Não era muito comum os pastores viajarem tanto tempo assim para ir procurar alimento para o seu rebanho. Geralmente eles até iam um lugar longe, mas uma distância que eles iam cedo e voltavam à tarde, né? Mas o fato é que Moisés ele vai para aquela região ali para procurar alimento para o seu rebanho. E ele chega ali, ele observa que é um lugar que é só dele, não tem mais ninguém. Ele percebe que ali tem uma vegetação boa, tem um pasto bom, e está em volta ali da montanha, do monte. E ali ele fica cuidando do rebanho, né? Ele fica apacentando o rebanho. Mas acontece algo fantástico. Moisés começa a observar que naquela montanha tem uma árvore pegando fogo. E aí eu começo a imaginar o que passa ali na cabeça de Moisés. Peraí, mas só está eu aqui, não tem mais ninguém. Eu acredito que nem empregados de Jetro estavam com Moisés. Moisés estava extremamente sozinho ali. E ele começa a olhar e vê que não tem ninguém ali com ele. E aí ele começa a se aproximar daquela árvore e passa. E aí quando você vai buscar o que é uma planta nativa daquela região, mas alguns vão dizer que ela é parecida com a mora silvestre, ou é bem idêntica com a acácia. Eu acho que essa sarça ela está mais para a acácia. Por quê? É uma planta de espinho, e a acácia é uma planta espinhosa, né?
Então, eu acredito que ela está mais para o lado da caça do que para o lado da amora. Mas era uma planta comum, era uma planta que todo mundo conhecia, era uma árvore que as pessoas conheciam porque era nativa daquela região ali. E aí ele começa a olhar e vê um fogo envolvendo toda a árvore. E aí ele começa a olhar e vê que a árvore é verde. Espera aí, um fogo, uma coisa verde, já não é muito comum. Não teve ninguém pondo fogo. Os galhos não estão secos, os galhos estão verdes, a árvore está pegando fogo. Mas aí ele começa a chegar e começa a ver que a árvore não está queimando. O fogo pega na árvore e as pessoas, se ali estivessem, podiam ver que a árvore, ao mesmo tempo que ela ardia, ela não se consumia. As folhas não caíam no chão, não viravam cinza, as folhas continuavam verdes, os galhos continuavam verdes e o fogo brotava no meio daquela árvore. E Moisés então fica impressionado com essa visão. E aí eu entendo que a gente precisa procurar entender o que está acontecendo. Às vezes nós temos algo, Deus coloca na nossa frente algo e a gente olha assim, algo assim extraordinário que Deus faz, e a gente visualiza aquilo lá, acha bonito, esplendoroso, e nós ficamos à distância olhando, mas nós não vamos entender qual que é o propósito daquilo ali, o que significa aquilo para a nossa vida. Nós não vamos buscar compreender aquilo que está acontecendo, e nós ficamos apenas como meros espectadores. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: todas as vezes que houve uma manifestação teofânica de Deus, sempre houve algo espetaculoso, algo maravilhoso acontecendo, mas não era o objetivo de Deus apenas promover um show de espetáculo para fazer algo bonito. Como por exemplo, você vai ver Isaías vendo a manifestação da glória de Deus lá no templo. Você vai ver Isaías, ele está dentro do templo e o templo começa a brotar fumaça nas paredes. As paredes começam a sair fumaça da parede, começa a sair fumaça do altar, começa aquela coisa toda ali, a forma do templo começa a mudar, tudo ali começa a mudar, o ambiente começa a escurecer, e de repente ele começa a ouvir começa a tremer aquele lugar, começa então a ouvir, olha para o teto, ele começa a ter uma visão de anjos, ele começa a visualizar anjos ali naquele lugar, voando de um lado para outro, e de repente ele ouve uma voz naquele lugar. Irmãos, se Isaías tivesse pego toda aquela visão, que legal, que bonito, que bacana, eu vou filmar, vou pôr no YouTube, eu vou pôr no Face, eu vou publicar isso em algum lugar. Se Isaías tivesse agido dessa forma, tivesse saído, ele não teria ganhado nada com isso. Aquela imagem não ia servir de nada para o crescimento ou para o conhecimento da vida dele, mas Isaías quis entender o que estava acontecendo. E ali ele pôde ouvir a voz de Deus explicando o objetivo de tudo aquilo. Foi isso que aconteceu aqui com Moisés. Quando Jesus faz uma manifestação teofânica para Saulo, ali na estrada de Damasco, você vai perceber que a Bíblia vai dizer, lá em Atos no capítulo 8, capítulo 9, que uma força aparece para eles no meio do caminho, e aquela luz é tão brilhante, tão resplandecente, que cega Saulo. Que Saulo, quando ele tem aquela visão espetacular, aquela visão maravilhosa, ele fica cego. O Senhor ali, Saulo, Saulo, porque me persegue, chamando o seu nome. Aqui você vai ver Deus
lá em Isaías capítulo 6, Deus chamando Isaías, falando com Isaías, aqui no capítulo 3 de Êxodo, Deus falando com Moisés, e lá em Atos, Deus falando com Saulo e dando para ele um projeto para a vida dele, dando um novo rumo para a vida dele. Você tem procurado entender o que está acontecendo na sua vida? O que tudo isso representa para você? Porque Moisés, ele procurou entender. E quando você lê o texto, você percebe que tudo se torna claro para Moisés. Porque quando ele começa a concentrar a sua... Obrigado. Quando ele começa a concentrar a sua visão na sarça e no fogo, você tem dois elementos distintos. Você tem uma árvore verde pegando fogo, mas que não se queima. Você tem um fogo que não consome. E aí Moisés começa a fazer uma análise disso. E aí, quando você lê aqui, você percebe que aquela sarça representava o povo de Deus, o sofrimento que o povo de Deus estava passando naquele momento. Deus fala naquela árvore, aquele fogo representa a presença viva de Deus no meio do povo. Então, o fogo no meio da árvore é Deus no meio do povo, do seu povo. Deus dando uma resposta para as perguntas que foram feitas. Por que, Deus? Por que? Qual que é o projeto que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor quer e espera de mim? Era isso. Então, Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é um fogo consumidor, mas neste caso aqui, Deus é um fogo solucionador. É aquele que traz a solução para os nossos problemas, para as nossas aflições, para os nossos sofrimentos. E aí, então, Deus fala com Moisés. Deus então expõe para Moisés, Deus começa a conversar com Moisés. Olha, você está falando com um Deus Todo-Poderoso que viu a aflição do povo, que quer dar uma solução, que quer tirar aquele povo do sofrimento para aquele povo, e eu tenho um projeto, eu tenho algo importante para você, eu tenho uma missão para você. Você é a pessoa que eu escolhi para ser o libertador daquele povo. E aí Deus então põe o projeto dele, Deus coloca para Moisés. Chegou o tempo dele tomar conhecimento da sua missão, do seu projeto para a sua vida, que ia definir a sua vida a partir de então. Agora aqui acontece algo interessante. É a conversa que Moisés tem com Deus a partir daí. E eu aprendo uma coisa interessante: exponha para Deus as suas condições físicas e as suas dificuldades. Exponha para Deus. Se você quiser entender e conhecer o projeto de Deus, é necessário também que você exponha para Deus as suas condições físicas e as suas dificuldades. Qual que é a sua dificuldade? Uma coisa a gente precisa entender, e a gente precisa aprender, que Deus, Ele não está à procura de pessoas com bases eufóricas, pessoas muito eufóricas. Deus não está à procura desse tipo de pessoa. Pessoas que falam demais, que concordam, que Deus fala uma coisa através do seu anjo. Deus manda lá o anjo falar, manda o obreiro, manda o apóstolo, o profeta dele falar, e aí Deus manda lá o recado, e a pessoa: não, Deus, deixa comigo que eu vou fazer.
aqui comigo é assim, o Senhor sabe que pode contar comigo, e aí faz aquela oração bonita, né? Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui, eu estou fazendo, o Senhor pode contar comigo, porque se o Senhor me abençoar, eu vou ganhar esse bairro aqui para o Senhor, eu vou desfazer todas essas bocas que tem aqui, eu vou trabalhar para que essa cidade seja salva, vou limpar esse mundo aqui da corrupção, esse país da corrupção, e fala e faz aquele estardalhaço todo, e quando chega no final do ano, alguém chega para ele, e aí, irmão, como é que tá? Você fez? Não, eu não fiz não, mas você vai ver o ano que vem, você não vou fazer, e fica nisso, e fica nesse falatório, aquela euforia toda e não sai disso. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer. Deus quer aquele que chega para ele com toda humildade. Eu imagino Moisés sendo grato ao Senhor e dizendo assim: Deus, muito obrigado, fico muito feliz de ser escolhido para uma missão tão nobre, tão importante. Deus, olha, meu coração está aqui radiante de alegria do Senhor ter me escolhido. Mas eu quero dizer para o Senhor, olha só o que Moisés diz para Deus aqui no versículo 11. E disse Moisés: mas quem sou eu que vá a Faraó e tire o povo de Israel? Deus, olha para mim a condição, sou Faraó, e vou lá assim para o Faraó assim, Faraó, Deus mandou vir aqui tirar o povo. O Faraó vai dizer: Moisés, que bom que você veio, estava mesmo querendo me livrar dessa turma aqui, pode levar. Deus, não vai ser assim, eu não tenho nem como chegar para Faraó. Como é que eu vou chegar lá para Faraó? Como é que eu vou me apresentar diante dele ali, Deus? Eu era um fugitivo, tentaram me matar lá, como é que eu vou fazer? Então Moisés expõe para Deus a sua situação. E aí, olha só a resposta de Deus no versículo 12: certamente eu serei contigo. Então, quando você tiver uma dificuldade, Deus tem uma resposta, porque Ele está mandando você ir. Então, só que olha só, Moisés coloca mais uma situação para Deus. Tudo bem, o Senhor é comigo, o Senhor vai estar lá comigo. Mas e quanto aos filhos de Israel? O que eu vou dizer para eles quando eu chegar para eles? Porque eu vou chegar para Faraó, mas também tenho que chegar para os filhos de Israel e dizer: olha, gente, Deus vai libertar nós, então vamos embora daqui. E aí? Eles vão querer saber: mas quem foi que mandou você? Quem é esse Deus que mandou você? O que Moisés, diga apenas que o eu sou te enviou. Esse eu sou, ele engloba tudo de Deus. Porque se você for entender todo o processo divino, os atributos de Deus, quem é Deus, esse eu sou, envolve tudo isso. Eu acho interessante a explicação que o salmista vai dar lá no Salmo 24, assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é do Senhor. Deus, ele é o axioma original de tudo que existe, ou seja, tudo provém de Deus. Deus é o grande arquiteto do universo. Acabei usando aqui uma frase maçônica, mas é a verdade. Deus é o que projetou tudo. Deus é o que projeta tudo, é o que cria tudo, é o que mantém tudo. Tudo está nas mãos dele. Por isso que ele diz: diga para o povo, o eu sou me enviou. E aí Moisés então diz para Deus assim: Senhor, eles não vão crer. Só pelo fato de eu falar, eles não vão acreditar. Porque vamos ser coerentes aqui. Tudo bem, eu chego lá para Faraó, o Senhor está comigo, eu tenho confiança que o Senhor está, eu creio nisso, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer para eles: olha, o eu sou,
criou todas as coisas, me enviou para você. Eles não vão acreditar só em palavras. Eu preciso, sei lá, alguma coisa para mostrar para aquele povo que o Senhor está comigo. E olha só que interessante. Deus pergunta assim para Moisés: Moisés, o que é isso que você tem na mão? E aí Moisés olha para sua mão e vê que ele tem um cajado. É um cajado. Pega esse cajado, joga no chão. E aí Moisés joga o cajado no chão, o cajado se torna uma serpente. Moisés fica com medo daquela serpente. Não precisa ter medo não, vai lá, pega na cauda da serpente. E Moisés pega na cauda daquela serpente, e você vai perceber que isso também tem um objetivo. Por que Deus transforma o cajado de Moisés numa serpente? Podia ter transformado no que ele ficou, uma barra de chocolate, algo assim, que chamasse, mas Deus transforma isso. Deus é providencial, porque lá na frente você disputa de poderes malignos agindo dentro do palácio de Faraó. Há um poder maligno agindo lá dentro, e aí você vai entender por que Deus transformou o cajado de Moisés numa serpente. Porque aparecem dois magos, dois feiticeiros lá quando Moisés se apresenta. Moisés vai dar uma demonstração do poder de Deus. Moisés, o cajado, olha só o que Deus faz. E o cajado de Moisés se transforma numa serpente. Mas dois sujeitos lá por nome de James, e esses camaradas, nós também fazemos. Eles pegam o cajado deles e põem no chão, e sabe o que acontece? O cajado deles também vira uma serpente. E aí? Quem é Deus nessa história? Quem é? Moisés ficaria desmoralizado se a história parasse. Mas para que todos saibam que o Senhor é Deus, sabe o que acontece? A serpente de Moisés devora as duas serpentes de James e Jambres, mostrando que Deus é Deus, que Deus tem poder. Então, você percebe que Deus não faz nada por acaso, que Deus cuida dos seus filhos com o seu poder. Agora, uma outra coisa interessante, eu aprendo nisso aqui também. Uma coisa interessante, eu acho que mais interessante do que transformar o cajado em serpente, o serpente de Moisés destruir a serpente dos feiticeiros, mais importante é que Deus vai usar aquilo que você tem. Irmão, irmã, o que você tem, é isso que Deus vai usar. Alguma coisa você tem. Alguma coisa você tem. Se você olhar na sua vida, você vai ver que alguma coisa você tem. Eu estava falando hoje lá no IEDA, que outro dia eu cheguei lá, e geralmente tem um grupo que fica lá me esperando, né? E eles fazem a abertura e dirigem lá. E depois do louvor eu entro com a mensagem. Mas teve uma vez que eu cheguei lá e só tinha um rapaz lá. A equipe de louvor não foi, ninguém foi, assim, só estava eu e ele. Aí ele falou: e agora, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos nós dois cantar. Fui com ele lá, né, ele tocando, e nós cantamos, né? Eu não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei ele, mas eu fui lá para ajudar. Irmãos, eu gosto de cantar, eu gosto bastante de cantar, mas eu sei que cantar não é minha área. E talvez eu possa até pedir isso para Deus, Deus vai me dar, mas Ele pode não me dar também. Deus vai usar aquilo que nós sabemos fazer. E eu gosto de pregar, eu gosto de estudar a palavra do Senhor, isso eu gosto de fazer, e eu acredito que Deus me usa nessa área. Talvez você tenha
um dom, uma qualidade, um talento para cantar, para ensinar, para trabalhar com crianças, né? Para jogar bola. Então, alguma coisa você é bom. Tem alguma coisa em você que você é bom. Tem uma história de que um homem foi numa festa onde só tinha gente talentosa. Essa história aqui, mas você não podemos contar de novo, porque depois dos 40, segundo o pastor Dinaí, a gente pode repetir as histórias, né? E esse camarada, ele olhava assim, ele via um contando as suas experiências, ele olhava para o outro, ele via o outro contando as suas experiências. Ah, que eu faço isso, eu sou bom nisso. E eu lá naquela festa, ele falou assim: poxa vida, eu sou um peixe fora d'água aqui, porque só tem gente talentosa e eu não sei fazer absolutamente nada. Porque eu não sei fazer nada. E ele começou a olhar para dentro dele, ele não via o que sabia fazer. E aí aquele homem falou: quer saber uma coisa? Eu vou embora, eu vou sair desse lugar porque eu estou sobrando aqui. E quando ele estava indo embora, uma moça passou servindo uns petiscos e tinha lá umas tacinhas com amendoim crocante. E aquele homem então pegou a tacinha e foi caminhando, jogava, bocava, e pegava. Nossa, como você consegue fazer isso aí? Chamou a atenção. Parece uma coisa simples, mas ele sabia uma coisa que os outros não sabiam fazer. Então, alguma coisa, por mais simples, outros não sabem. Mas Deus vai usar você naquilo que você é melhor. O que você tem? O que você tem aí para oferecer? Qual que é o seu cajado, o seu bordão? O Nordeste, o povo, os nordestinos, eles são peritos na arte da rima. Ninguém consegue bem quanto eles. E eles contam uma história todinha em rima que vai longe, é perder de vista, né? Deus vai usar naquilo que você é bom. Exponha sua Senhor. E para finalizar, uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto aqui: não novo às vezes nos causa espanto, mas podemos ter medo. No capítulo 3, no versículo 10, Deus vai dizer assim para Moisés: vem. Deus chama Moisés para ele vir e ele vai mostrar o projeto. No versículo 16, Deus vai dizer: vai. Olha só, versículo 10, versículo 16, versículo 10, para você ver o que eu tenho. Versículo 16, agora que você já sabe, vai. Mas não só põe em prática, assim, para te ajudar. Vai lá, pega os anciãos, pega os líderes e põe eles para te ajudar. Moisés não faz isso direitinho, né? Depois Jetro vai lá e dá uma consertadinha nisso para ele. Ele fazer isso. Quando chega lá no capítulo 4, do versículo ao 21, para o seu sogro e você já tem que preparar tudo que o sogro de uma